Shalom, Adonai. Vamos continuar com a nossa maratona a respeito do propósito da nossa criação. Eu não sei se você é assim como eu, que um dia pensei, qual é o sentido de eu estar viva? Por que o Senhor me colocou nesta terra? E eu peço a vocês que me ajudem em oração, para que eu consiga crescer nesse canal. Hoje eu estou com 33 inscritos, mas eu creio que para Deus nada é impossível. E que você se permita deixar Deus te usar para me dar forças aqui, para que eu possa alcançar o objetivo que é crescer no canal. Que eu consiga alcançar os meus primeiros 1.000 inscritos. Que vocês possam me ajudar através das suas orações e sendo direcionado a fazer aquilo que o Senhor te direcionar a fazer, a compartilhar o vídeo, a se inscrever no canal, a deixar um like e deixe um comentário. Deixe um amém, deixe o seu nome aqui para que eu possa estar orando por você, para que o YouTube possa reconhecer que o meu vídeo ele é bem visto e que tem pessoas que se interessam pelo meu conteúdo. Então eu quero primeiramente orar e pedir ao Senhor que venha nos dar entendimento, sabe, e sabedoria de tudo isso, de tudo que o Espírito Santo de Deus vai me direcionar a dizer através dessa porta que o Senhor abriu para que eu ministrasse para a sua vida. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, Pai eterno, é com todo o coração que eu dedico ao Senhor cada palavra que vai ser dita aqui neste dia. Deus, eu peço ao Senhor que essa palavra vai de encontro a milhares e milhares de pessoas que estão perdidas sem saber o propósito que elas foram geradas, que elas foram criadas. Assim como um dia, Deus, eu me perguntei, e pela graça do Teu Espírito Santo, o Senhor me mostrou. Mostre também para quem, Deus, hoje faz essa pergunta, que eu seja uma porta, um canal, para, Deus, edificar a vida de muitas pessoas que estão desistindo de viver, que estão desistindo de cumprir os propósitos que o Senhor tem na vida delas, que já se entregaram, que acham que não tem mais jeito, que não adianta mais lutar, mas que eu possa ser um canal para encorajar muitas pessoas e que essas pessoas possam se levantar, se colocar de pé e que elas possam deixar aqui nos comentários um testemunho do que o Senhor tem feito através da vida delas, Deus, por meio das minhas ministrações que o Senhor tem me usado. Continua, Deus, me usando com sabedoria, com graça, com discernimento no Teu Espírito. E que eu não venha falar nada de mim, mas que eu possa ser direcionada por Ti. Eu entrego nas Tuas mãos, Deus, essa ministração. Eu peço que o Senhor venha repreender todo demônio que tenta roubar a palavra, todo demônio que tenta roubar o tempo das pessoas para Te ouvir, para Te adorar, ó Pai. E que essa porta, Deus, venha ser aberta, a porta da edificação na vida das pessoas, a porta, Senhor, da transformação na vida das pessoas, através da minha vida, que eu diminua, para que o Senhor cresça através de mim. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor desejar. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém. Então vamos lá, começar mais uma jornada espetacular na presença do Senhor, amém? E hoje nós vamos meditar no incrível livro de Isaías, amém? Então vem comigo nessa meditação. E hoje, a palavra de hoje é: você não é um acidente. Eu não sou um acidente. Versículo para meditação nesse dia é Isaías 44, versos 2. Assim diz o Senhor, que criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Então vamos novamente repetir a parte B desse versículo e você vai colocar o seu nome neste lugar, de Jacó. Não tenha medo, minha serva Michele, minha amada, a quem eu escolhi. Amém, glória a Deus. E o Senhor, Ele diz para que você, assim como Ele disse para Jacó, e a palavra a gente sabe que ela se renova a cada dia,
Ele está dizendo para você nesse dia, não tenha medo, Daniele, não tenha medo, Renata, Miguel, não tenha medo, Eduardo, não tenha medo, Isaías, Jeremias, não tenha medo, Patrícia, Ricardo, não tenha medo, independente do teu nome, não tenha medo, porque o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele diz que você é o servo, a serva amada, a quem Ele ama, a quem Ele construiu, a quem Ele fez gerar através dos seus pais. E eu escrevi aqui no meu devocional algo que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim. E eu peço a vocês que tenham um caderno, uma caneta, tenham marca-texto, para que vocês possam fazer dessa jornada, cada palavra que eu ministrar aqui, um devocional. E o título de hoje do devocional é Você Não É um Acidente. Então escreva aí, escreva o versículo de Isaías e deixe o Espírito Santo de Deus direcionar as outras palavras que você vai escrever. Às vezes eu fico pensando, ai meu pai, mas eu não tenho nada para escrever hoje. E eu só começo. Eu pego o versículo, começo e de repente eu estou escrevendo 2 folhas e quero escrever mais. Então, Deus me mostra que não é sobre mim, mas é sobre Ele. Então, somente eu tenho que começar e as outras coisas Deus vai fazer. Então, eu te digo, comece. Não tenha medo. Comece a escrever um versículo e o Espírito Santo de Deus vai te direcionar. Quando você perceber, você vai estar mergulhando em linhas e nas emoções que o Senhor vai trazer para você. Amém? Você e eu não fomos um acidente. Deus foi o primeiro a pensar em você. Independente se você foi gerado, planejado, através de um estrupo ou de uma relação sem planejamento. Pois Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Assim diz lá em 1 Coríntios 1:27. Então você não foi gerado por um acidente. Se você está aí, ai, mas eu fui gerado num estrupo, ai, eu fui gerado por meio de traição, a minha mãe se envolveu com um homem que era casado, ou meu pai se envolveu com uma mulher que era casada, e eu fui gerado no meio do pecado. Não, você não é um acidente. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu você, no útero da tua mãe, para que você viesse e confundisse os sábios, os que dizem sábios, os que acham que conhece tudo. Mas, verdadeiramente, se o Espírito Santo de Deus não nos conduzir, não nos dar sabedoria de nós mesmos, nós não conseguimos. Então, a partir de hoje, não deixe o diabo falar que você é mal visto, que você é maldito, que você não foi amado, que você não foi escolhido, que você não foi sonhado quando você foi gerado por sua mãe. Mas lembre-se que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E se Deus permitiu que você viesse nessa terra, assim como eu, mas eu entendi que não é a mãe que cria, que faz com que demonstre o amor. Mas muitas vezes, se você é uma criança que foi adotada, ou se você não cresceu no meio de um lar que trouxe amor, que trouxe carinho, mas nada é por acaso. E se hoje você é um adulto, que você possa buscar a cura através de Cristo, assim como eu busquei a cura e eu alcancei a cura. E eu entendi o propósito da minha vida. Não importa qual útero que eu fui gerada, não importa qual foi a minha criação, importa o que eu estou fazendo da minha vida. A partir do momento que eu entendi que Deus, Ele me escolheu no ventre da minha mãe, para que eu viesse fazer a diferença e que eu fosse curada para estar hoje aqui, sendo usada para curar muitas pessoas. Então faça da tua dor um remédio. Faça da tua dor uma vida de transformação, de mudança, para que você seja usada para curar e transformar a vida de outras pessoas. Não faça com que a sua dor gere revolta em você, gere brigas por causa de momentos que você viveu na sua infância ou está vivendo hoje. Não faça o contrário, que o diabo quer que você blasfeme contra Deus e olhe que Deus não gosta de você, que Deus não te vê. Pelo contrário, fala, Deus me ama. E se Deus permitiu que Jesus sofresse, que era o filho dele, ele viesse na terra e ele sofresse por amor a mim, por amor a você, e para que nós tivéssemos
vida e vida com abundância. Por que que nós temos que entender que nós temos que viver sempre, 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 sempre uma vida plena, uma vida bela? Jesus veio nessa terra como Filho de Deus e ele não foi reconhecido pelos dele. E até hoje, Jesus não é reconhecido por muitos dele. Mas nós entendemos e cremos que Jesus ele veio sim. Jesus ele sofreu, ele morreu, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está, né, ao lado de Deus. Hoje ele vive nos céus. Hoje ele tem a oportunidade de estar do lado do Pai. Ele é o Filho e o Espírito Santo. Sabemos que a Trindade ela existe. E que nós possamos contemplar essa maravilha, que é saber que a Trindade existe e que Deus, quando Jesus subiu aos céus, para que nós não ficássemos sozinhos nessa terra, olha que lindo. No dia de Pentecostes, quando Jesus subiu aos céus, veio sobre o povo que estava ali reunido o Espírito Santo. E que você se permita viver o dia de Pentecostes e se permita viver o que o Espírito Santo tem para você. Mas você precisa de abrir o teu coração para receber o Espírito Santo. Porque ele não vai invadir, ele não vai entrar obrigado. Mas ele vai entrar se você permitir. Assim como eu permiti, permita o Espírito Santo entrar em você e te mudar. Mudar o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar. Lembre que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O que você tem feito com o templo do Espírito Santo? Você, mulher, tem exposto o templo do Espírito Santo com vestes que não agradam a Deus, com roupas curtas, com blusas de decote, para mostrar o teu corpo. Deus ele não quer que você mostre o teu corpo físico, mas Deus ele quer que você mostre o que está dentro do teu espírito, a essência que está dentro de você. Então, o que você tem feito do templo do Espírito Santo de Deus? E continuando, mas a cruz é vista como fraca, mas ela efetua grande força e poder no que diz respeito àqueles que aceitam a obra concluída de Cristo Jesus. Meu Deus! Uau, gente, olha, a cruz é vista como fraca. Gente, meu Deus, a cruz, ela é vista como fraca. Muitos que não acreditam na crucificação de Jesus olham a cruz como fraca, mas nós que respeitamos e aceitamos a obra que foi concluída por Cristo Jesus, nós somos fortes, porque nós cremos que verdadeiramente Jesus Cristo, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. Deus, ele não ia deixar com que a história que Jesus viveu fosse apagada. Por isso, tão rapidamente, quando Jesus ressuscitou, logo o Espírito Santo de Deus veio para encorajar os discípulos e para não deixar eles ficarem com medo de ter visto o quanto Jesus sofreu, e eles também poderiam estar ali se eles continuassem falando de Jesus, mas eles não temeram pelas suas próprias vidas, tanto que eles morreram por amor a Cristo, mas antes de morrer, eles falaram tudo que eles tinham que falar. Eles não deixaram se calar. Eles não ficaram calados, mesmo sendo presos, humilhados, açoitados. Eles saíram. Deus permitiu com que eles saíssem ali de uma maneira surreal das prisões, né, quando eles foram presos, mas eles não temeram, eles continuaram a pregar e a falar do amor de Deus. Então não tema as retaliações que você possa estar sofrendo, mas só persevere que a recompensa sua não está na terra, mas está no céu. Salmo 138:8 diz: o Senhor aperfeiçoará o seu propósito em mim, em você. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares a obra das tuas mãos. O Senhor ele não vai te desamparar. O Senhor ele não vai te abandonar. Somente continue no propósito. Somente deixe Deus te usar. Ele não vai te desamparar. Ele não vai deixar que nada aconteça com você. E lembre-se que tudo que vier acontecer com você é para edificação sua e de outras pessoas. E que o nosso final, a nossa recompensa, ela é a melhor.
ela é a glória. Aqui é um mero, mísero tempo que vamos passar em comparação à eternidade. Lembre-se, a palavra eternidade é eterna para sempre. Pessoas escolhem passar a eternidade no inferno, sofrendo, mas você escolhemos passar a eternidade do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo parte do coral celestial, coral ao qual o diabo rejeitou, por querer ser maior do que Deus, ele rejeitou. Mas nós não vamos rejeitar, porque nós não queremos ser maior do que Deus, mas nós queremos estar ao lado do Pai, ao lado de Deus. Isso para nós é o suficiente, só de estarmos protegidos por Deus, só de estarmos guardados pelas mãos, pelas asas poderosas do Senhor. É o suficiente. É o suficiente o filho perceber e entender que o pai o ama, que o pai cuida dele. Então, assim como um filho quer que você, como pai, como mãe, mostre para ele todo o amor que você sente por ele, assim temos que ser nós, satisfeitos com o amor que Deus tem por nós, satisfeitos com o que o Senhor tem para nós, que é a vida eterna. É o cuidado, é o amor, é a compaixão. Então, mesmo que você ache que foi um acidente ou um descuido você ter nascido, o Salmo 138, 8 e Isaías 44, 2 faz cair por terra o engano que o diabo tenta trazer na sua mente. Pois, independente da situação que você veio ao mundo, Deus te escolheu. Independente da situação que você veio ao mundo, Deus te escolheu. Lembre-se desta palavra. E mesmo em meio à dor e à vergonha, Ele já tinha um projeto para a sua vida. Uau, que tremendo! Ele já tinha um projeto para mim e para a sua vida. Jesus também sofreu dores e tentaram envergonhá-lo, mas ele foi até o final. Mesmo lá no jardim do Getsemane, que ele orou pedindo a Deus que, se fosse possível, que Deus afastasse dele o cálice, mas, sobretudo, que fosse feita a vontade do Pai. Então, entenda que mesmo em meio à dor ou à alegria que você foi gerado, Deus tinha um plano para você. Assim como Deus fez com Adão, ele o formou, Deus também fez com você. A questão que, assim como Adão escolheu desobedecer a Deus e sofreu as consequências, nós também temos livre escolha para escolher como será o nosso presente e o futuro. Mas peraí. Um minuto de atenção. Essa livre escolha que nós temos, peraí, é só até o momento que você e que eu éramos no mundo. Mas quando nós levantamos a mão e falamos, Senhor, nesse momento eu te aceito como meu eterno e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá direito da salvação. Aí acabou a nossa escolha. Acabou o nosso livre-arbítrio. Acabou. O cristão, ele não tem mais escolha. Quando você entrega a sua vida para Cristo, acabou o seu livre-arbítrio. Acabou a sua escolha. Porque aí agora, quem direciona a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Só dei essa pausa para entender, para que você possa entender que o cristão não tem mais livre-arbítrio. Não tem. Acabou isso. Porque você entregando a sua vida para Jesus, você tem que seguir o que o Espírito Santo de Deus te conduzir. E se você não fez a sua oração até hoje e quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão e faça essa oração. Volte o vídeo na parte da oração e faça essa oração. E que o livre-arbítrio seja quebrado da sua vida depois dessa oração. E que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Como eu disse, mas atenção, depois que você deixa Jesus entrar na sua vida, você perde o livre-arbítrio. Porque aí quem passa a comandar a sua vida não é mais a carne que grita em você ou que gritava em você.
mas sim o Espírito Santo que te conduzirá a tomar as decisões e direções corretas. Caim e Abel foram formados por Deus, mas Caim, como sempre, foi egoísta. Isso prova que Deus nos forma, mas as decisões e as escolhas são nossas, são minhas, são suas. Então não devemos culpar a Deus pelas consequências daquilo que escolhemos. Se você tem escolhido coisas boas, você vai ter coisas boas. Se você tem plantado coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você tem plantado coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, independente de como foi formada, escolha viver o propósito ao qual Deus te fez, para adorá-lo e servi-lo em graça e amor, dando bom testemunho de vida e não se revoltando com sua origem ou a forma em que você veio ao mundo. Dê a volta por cima e faça a diferença, pois está em suas mãos a vida que vai decidir construir e levar. E isso vai depender de quem você deixa guiar você pelas mãos, o diabo ou o Espírito Santo, que é o único que te guiará para o caminho certo. É o Espírito Santo. Não tem outro caminho a não ser o caminho que te leve à salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Uau! Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Gente, vocês entendem o peso dessa palavra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser Jesus Cristo. Não tem intermediário. Não tem outro Deus que leva a mim, a você, a Deus. É somente Jesus Cristo. Então, escolha ser guiado, escolha ser guiada por Jesus Cristo. Escolha este caminho. Não há outro caminho que vai te levar à salvação. Então, mude hoje a sua vida. Mude hoje o seu modo de falar. Mude hoje o seu modo de falar com as pessoas, de tratar as pessoas. Deixe que o amor de Deus entre no teu coração e transforme você de dentro para fora e de fora para dentro. Espero que esta palavra venha ter gerado algo dentro de você e que você possa mudar a partir de hoje e ser usado para transformar e edificar outras vidas de outras pessoas, assim como Deus tem me usado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor continue direcionando a sua vida. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Shalom Adonai.